Olá, irmão, graça e paz, querido amigo, graça e paz, bom dia para você, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 1º de junho, primeiro sábado já do mês de junho, estamos na metade do ano de 2024. E amanhã é domingo, dia 2 de junho, segundo dia, domingo, teremos uma grandiosa reunião e eu espero ver você lá no número 355 da Broadway. Muito bem, hoje é sábado e eu tenho uma palavra, é a nossa palavra homilia de sábado, uma palavra para incentivar você, projetar você, dar coragem a você para desenvolver, não é, a partir de amanhã, uma nova etapa da sua vida, uma nova semana da sua vida. E nós sempre recorremos à Bíblia Sagrada, sempre recorremos à Bíblia Sagrada para dela extrairmos uma porção da palavra de Deus para nos projetar à frente, sempre à frente, em nome de Jesus. Muito bem, desta feita, eu queria ler com você um versículo apenas da Bíblia Sagrada e tirar daí, extrair daí uma ideia, não é mesmo? Uma palavra de ânimo para cada um de nós. É o versículo 14 do terceiro capítulo da epístola que Paulo escreve aos Filipenses. Filipenses 3, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o texto que eu quero extrair e dele uma palavra para o nosso coração neste dia de sábado. Muito bem, irmãos. Esquecer das coisas que ficam para trás, e quando eu digo esquecer, eu não quero dizer deletar. Não é esse o meu ponto. Eu não quero que você delete o seu passado. Não. O passado é história e é importante para nós. Agora, num certo sentido, nós devemos nos esquecer do que ficou para trás. Nós não podemos ficar com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos ligados no passado, porque isso vai impedir de que nós avancemos. Não é mesmo? Nós avancemos. Então, esquecer das coisas que ficam para trás, deixar as coisas que ficam para trás, lá atrás, e procurar focar naquilo que está adiante de mim, é muito importante. É muito importante. E tanto faz se for alguma coisa ruim, uma desgraça, por exemplo, não é? Uma desventurança, uma catástrofe que aconteceu, nós devemos nos esquecer, mas também as coisas boas, os gols que atingimos, as metas que atingimos. Nós devemos esquecer, deixar essas metas na história e avançar para as metas e para os alvos que estão adiante de nós. Por que nós fazer isso? Porque, às vezes, o que é você sabe o que é uma âncora, não sabe? Uma âncora é aquilo que deixa o barco parado, lá numa vastidão de água, aí então eles lançam a âncora e o barco, ele até caminha um pouquinho e tal, mas quando a corda da âncora, a corrente da âncora estica, o barco não sai dali. A embarcação não se move, o vento não leva, ela não se projeta à frente. Isso é uma âncora. E nós estarmos grudados no nosso passado, ligados no nosso passado, isso torna-se uma âncora na nossa vida. Nós não progredimos, nós não avançamos, nós não produzimos. Por quê? Porque ficamos ligados no passado. Às vezes é uma mágoa, às vezes é uma desgraça. Porque eu perdi tudo no ano passado, e fica com aquilo, sabe, na mente, no coração. Eu já sofri muito no meu passado com desgraças, com tempestades, com enchentes.
Só que quando eu chegava lá e tal, e via aquela coisa, esperava a água baixar, mangueira, lavava tudo e toca para frente. Nós temos que avançar. Nós não podemos ficar parados. E quando é o sucesso também, porque há anos atrás eu era isso, eu era aquilo e tal, e fica preso no seu passado e esquece que tem um futuro para ser vencido lá na frente. Então nós temos que fazer isso. E aí então Paulo, ele diz exatamente isso, não é? Ele diz exatamente isso. E essas duas palavras, eu quero pegar essas duas palavras, avançar e progredir, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não é? Eu avanço para as que estão adiante de mim, no versículo 13, e logo no 14 ele diz, eu esqueço-me, e no 14 ele diz, eu prossigo. Em outras palavras, eu avanço. E essas duas palavras, avanço e prossigo, no grego são a mesma palavra, e significa perseguir algo incansavelmente. Perseguir algo incansavelmente. Eu penso que Paulo era um homem que gostava muito de atletismo, de esportes, não é mesmo? E aqui eu penso que Paulo está com aquela ideia de uma maratona. De uma maratona, quando o atleta coloca o olho lá na faixa, coloca a visão, coloca o espírito, coloca a alma, coloca o seu sentimento lá no romper da faixa e não olha para os lados, não olha para trás, ele olha para frente e avança para romper a faixa. Eu penso que Paulo está pensando nisso quando ele está, não é, de olho na coroa, de olho lá na época do Paulo, era uma coroa de louros, na medalha, enfim. Ou a ideia de quando um atleta ganha a bola na circunferência ali da grande área, não é mesmo? E ele tira uma pintura, ele tira uma foto do gol das 3 traves, coloca aquilo na mente e ele caminha para aquele alvo. Nada o detém, a não ser que ele seja derrubado ou alguém lhe roube a bola. Mas o alvo dele, ele prossegue, ele avança de uma forma incansável até que ele alcance o seu gol. É isso que Paulo faz. É isso que Paulo está colocando para os seus leitores, os filipenses, e o Espírito Santo de Deus colocando para nós. Então, o que nós extraímos daqui? A primeira coisa que eu extraio daqui é: você não terá sucesso. Você não será um homem, você não será uma mulher de sucesso se você não tiver uma atitude firme com relação a essa questão, com relação ao seu passado e com relação ao seu futuro. Não se pode ter sucesso em qualquer área da nossa vida, principalmente na área espiritual, com uma atitude frouxa, com uma atitude, desleixada. Você não pode ter sucesso profissional se hoje você estuda, mas amanhã já para. Se você começa uma faculdade e daí daqui a pouco para. Não, porque hoje está com muito calor. Porque está muito frio. Porque está chovendo. Não! Nós temos que focar nos nossos alvos e avançar para ele com uma atitude firme, com uma atitude resoluta. É isso que Paulo está dizendo. Agora, o que você tem que entender, eu quero que você saiba disso. Paulo, quando escreve Filipenses, Paulo não está literalmente em uma corrida. Paulo não está em uma viagem missionária. Paulo não está numa grande cruzada evangelística. Não! Onde é que Paulo está? Paulo está na prisão. Paulo está preso. Paulo não pode mais andar. Paulo não pode mais navegar.
Paulo não pode mais pregar para a multidão. Paulo não pode mais ir na sinagoga, porque Paulo está preso. Paulo, metaforicamente agora, como ele diz, eu não posso correr a minha maratona. Paulo não podia correr, mas ele podia escrever. Veja a atitude de Paulo. Nada o fez parar. A prisão não o fez parar. A doença não o fez parar. Os romanos não o fizeram parar. O sinédrio, os fariseus, os saduceus não o fizeram parar. Não eram obstáculos para ele. Paulo estava preso, mas em Cristo Jesus ele estava mais do que em liberdade. Mais do que em liberdade. E lá, nessa mesma prisão, Paulo ora pelos Efésios. Lá no capítulo 3 de Efésios, ele diz assim, no versículo 14, por esta razão, ou seja, por causa do desânimo daqueles, não é bem? Daqueles pelos Efésios, Paulo se coloca de joelho naquela prisão, na mesma prisão em que ele escreveu Filipenses. Paulo não para. Paulo não tem mais espaço para correr. Paulo não tem mais espaço para pregar. Paulo não tem público para o ouvir, muito embora ele prega para os soldados romanos. Mas Paulo não para. Não dá para correr, eu vou andar. Não dá para andar, eu vou me arrastar. Não dá para se arrastar, eu vou me ajoelhar. Não dá, e vou me ajoelhar e vou escrever. Eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho. Eu vou desenvolver para o Senhor aquilo que eu posso. Eu estou privado da minha liberdade, mas em Cristo Jesus eu sou liberto. Então eu vou escrever. Eu vou mandar uma carta de ânimo. Ele está correndo com a sua alma. Nada e ninguém podia prendê-lo, porque ele está numa corrida espiritual. E se essa corrida o levasse à prisão, louvado seja o Senhor, isso não o impediu de correr. Olha, irmão, querido ouvinte, querida leitora, você sempre poderá dizer a grandeza de um homem, ou a grandeza de uma mulher, a grandeza de um moço, a grandeza de uma moça, enfim, a grandeza de um homem, de uma pessoa. Você sempre poderá dizer a grandeza de uma pessoa com aquilo que foi necessário usar para fazê-lo parar. Hein? Entendeu isso? Aquilo que nos faz parar diz e fala sobre a nossa grandeza. Não te detenhas por causa de uma tribulação. Não te detenhas por causa de uma catástrofe. Não. Tome isso como combustível para prosseguir à frente, especialmente se for algo espiritual. No nome de Jesus, não pare, não desanime, seja forte na tua decisão. Avance, progrida, não deixa que nada e que nem ninguém, nem o inferno, pare você na tua jornada cristã. Torne isso, sabe? Torne isso em vontade de orar, em vontade de jejuar, para que você possa ser forte espiritualmente e, segundo as tuas possibilidades, fazer aquilo que Deus espera que você faça ou que você fizesse. No nome de Jesus, fique com esta palavra no teu coração. Avance, progrida, corra, não pare, não deixe que nada e que ninguém detenha você nessa jornada. No nome de Jesus, fique com essa palavra. Lembre-se, amanhã, domingo, dia 2 de junho, eu quero ver você às 10 horas da manhã, ali,
no número 355 da Broadway, em mais um lindo culto. Primeiro domingo de junho, culto de Santa Ceia do Senhor. Um grande abraço e espero vê-lo amanhã, se Deus quiser. Progrida, avance, no nome de Jesus. Fique na paz.